15 e 16. Então começa a mensagem, crescendo em tudo, 3. Crescendo em tudo, 3. Efésios capítulo 4, versículo de número 15 ao 16. Efésios 4, do 15 ao 16. Diz assim: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Crescendo em tudo, 3. Meus irmãos, diante dessa introdução, que foi um recapitular dessas duas últimas mensagens pregadas, eu quero ir direto ao ponto. Todos nós precisamos crescer. Deus tem crescimento para todos nós. Deus tem crescimento para a igreja local. Deus tem crescimento para todas as outras igrejas, os pastores que nos ouvem. Deus tem crescimento para a igreja de vocês, ou a igreja que Deus tem os colocado para pastorear. Deus tem crescimento para vocês também nessa igreja local. Deus tem crescimento para vocês, líderes e liderados. Papai, mamãe, Deus tem crescimento para a sua família. Ei, filhos, Deus tem crescimento para vocês também. Vocês vão crescer em tudo. Mas algumas coisas precisam ser ali observadas para que esse crescimento seja benéfico e não maléfico, para que traga vida e não morte. Sabia que para algumas empresas o que foi o ponto decisor para a falência não foi o não crescimento, mas foi o crescimento não preparado, não planejado, que os levou à derrocada? Até o crescimento precisa ser bem observado, para que não tragamos um peso maior do que nós podemos suportar. O crescimento ele precisa ser pensado, observado, analisado. Fazer uma coisa de uma hora para outra e virar febre, me parece que está sendo natural. Veja bem as músicas que viram chiclete, como dizem no dito popular, e pegam, mas às vezes só fica um mês. É o mês que aquela pessoa ganha um dinheiro que pode mudar a vida dela. Mas às vezes é um mês que os faz ganhar um dinheiro que não administrado pode trazer um problema para o resto da vida dele, ou daquela pessoa. Até o crescimento precisa ser observado. Deus tem crescimento para todos nós, mas esses crescimentos precisam respeitar etapas, ser ali, intencional, cada ponto numa realidade, cada passo em seu tempo. Orávamos como igreja, e quantas igrejas fazem também, Senhor, manda pessoas para ouvir da Tua palavra, mas hoje entendemos perfeitamente que, olha, mais provavelmente é um casal com filhos pequenos está em uma igreja que tem um bom ministério infantil do que está em uma igreja que não tem ministério infantil. Já repararam isso? Casais procuram uma igreja que tem um ministério infantil forte, que vai dar base ao evangelho aos seus filhos, que vai ajudá-los a seguir. Famílias fortes, pais cristãos com filhos adolescentes, às vezes eles saem de determinadas igrejas, não é porque eles queriam, eles amam a igreja, mas os filhos deles não têm espaço naquela igreja local. Então, quando eles se afeiçoam por uma outra igreja, é natural dos pais irem junto com os filhos. Os pais que estão preocupados com seus filhos jovens,
por causa de faculdade, por causa de relacionamentos, por causa de trabalhos, por causa de amizades, quando não há o amparo na realidade local e os seus filhos se amparam em uma outra realidade, por mais que eles não queiram, quando eles se firmam em um local, a probabilidade é dos pais também seguirem os seus filhos. Quando a igreja local, olha que eu estou falando de igreja, mas serve para a empresa, serve para a família, mas fiquem ligados. Quando uma igreja não tem um trabalho bom para os homens, não tem um trabalho bom para as mulheres, não tem um trabalho bom para a terceira idade, agora nesses 3 próximos anos vamos estar avançando nisso, não tem um trabalho bom para a acessibilidade, não tem um trabalho bom para aquela gama de pessoas que entendemos que tem ali necessidades, são especiais. Citei aqui os cadeirantes, os cegos, os mudos, os surdos, as crianças autistas, as crianças de Down. Quantas pessoas nessa localidade aqui não vêm numa igreja porque não tem quem converse com elas, elas precisam se comunicar, mas como não tem um intérprete em Libras, como ela vai fazer parte daquele grupo, se ela não ouve, se ela não fala? Uma pessoa com deficiência visual não quer ficar seguindo, sendo conduzido pelos outros a vida toda, ela quer ter autonomia. Então, como não tem nada no chão que os faça entender o que é a entrada da igreja, o que é banheiro, o que é cantina, muitas vezes elas simplesmente não chegam às igrejas, porque elas vão se sentir mal, elas acabam se sentindo pesadas para os outros. Igrejas que dão acesso a qualquer um, a pessoa que não tem um membro do corpo, a pessoa que tem dificuldade de locomoção, elas não podem chegar apenas no templo, elas precisam ter acesso a todas as áreas da igreja. E quando não encontram esses detalhes em determinados lugares, o que elas fazem? Uma vez que encontram essas respostas para as necessidades, elas acabam indo para esses lugares, ou simplesmente não indo para lugar algum. Percebem que o crescimento precisa ser pensado? O crescimento não é apenas olhar uma situaçãozinha e falar assim, olha como somos bons porque fizemos isso. O crescimento precisa ser em todo o corpo. Brinquei semana passada trazendo o exemplo, não adianta malhar, os que vão para a academia continuem indo. Não se sintam criticados por isso. Não adianta malhar a cintura para cima e esquecer da cintura para baixo. Vai virar um palito de fósforo. Eu fico vendo o pessoal que vai para a academia, alguns tomam bomba. Não tome bomba, é errado. O corpo ele precisa ser tratado com saúde. Alimentos com saúde, saudáveis. Mas tomo bomba para inchar, né? É só vento, se furar, sai o ar. Mas eu não sei, Fernando, e acho que o Fernando vai concordar. Quer ter um braço, vai virar concreto, você vai ver como vai grossar rápido o teu braço. Pega cimento. Mas eu estou muito magrinho. Tem jeito, 3 tombos. A primeira dá uma bambeada, a segunda dá uma bambeada, mas depois, vamos embora. Sobe escada, quer engrossar a perna? Pega um saco de cimento de 50 quilos e sobe escada, você vai entender o que é engrossar a perna. Deus do céu, ajuda. Pega balde de areia, pedra pesadona e ó, 2. Já reparou que a geração de antigamente, os caras têm braços fortes, tem também a barriguinha. Mas, irmão, toca assim no braço dos caras para ter aço, meu irmão. Pá! Que trem doido. Da galerinha, às vezes, da academia, você faz assim, fala, que negócio frágil. Até aperto de mão, né? Fortão.
Mas não é assim, homens. A gente, quando vai apertar a mão de outro homem, fala, meu irmão, cara em disposição. É o quê? Na batida de mão. Pá! Falei, rapaz, não é qualquer um, não. Vai apertar a mão dos caras da academia. Ô, inocente. Vira alfa, por favor. Alfa. Brincadeira, tá? Eu estou implicando aqui. Cada um tem uma realidade, sei disso. Fica tranquila. Só estou implicando mesmo. Todo crescimento precisa ser bem pensado. É assim também na casa. Não adianta você querer trazer realidades diferentes para a sua casa se você ainda não trabalhou esse assunto dentro da sua casa. Não adianta você tentar fazer algo magnífico na sua casa se a tua casa ainda não está preparado para esse algo magnífico. Um dia falaram sobre receber a visão, mas eles têm que fazer o que eu estou determinando, porque eu recebi uma visão, eu tenho essa direção. Entenda bem, pergunta de ECL, para quem Deus deu a direção? Foi para você ou foi para toda a tua família? Não, foi para mim. Para quem Deus deu a direção? Para você ou para o grupo que você está ali movido? Para mim. Então, quem tem que cumprir a visão? Sou eu. Mas como vou cumprir? Eu vou impor. Não! Você recebe a visão, você recebe a missão, mas o cumprir cabe a você. A comunicação é um dos pilares para se cumprir mudanças e determinações de forma saudável. Antes de cada passo, você solta uma coisa. Eu estou soltando aqui há 2 anos o desejo de culto à tarde, não é isso? Estou 2 anos. Culto à tarde, a gente precisa de culto à tarde. Vê quanta gente aí que drogada, que não tem destino, que estão aí largados à tarde. Quantas mães que não podem vir aqui porque os esposos travam, mas à tarde botou as crianças na escola. Quantos homens estão desempregados e precisam de algum espaço para... Por que à tarde? Porque é para encontrar esse nicho de pessoas que estão passando certas dificuldades. Estou há 2 anos falando isso, não estou? Mas entre a liderança, quantas vezes vocês já me ouviram falar isso? Né? O que é isso? Preparação de caminho. Às vezes Deus dá uma visão e você precisa preparar, porque se você se apressar, em vez de ser bênção, vai acabar trazendo transtorno. A maturidade nos ensina isso. Deus tem crescimento para todos nós, mas precisamos observar. Mas olha, eu acredito que existem 3 pontos que podem nos levar a viver esse crescimento, como diz ali, uma igreja saudável, de uma forma mais saudável. Primeira verdade, como igreja, e aí eu vou citar o nome da igreja, mas você também mude, coloca assim, família ou empresa. Primeira verdade, ser uma igreja movida por atos e não por atas. Você pode falar comigo? Ser uma igreja movida por atos e não por atas. Diz assim comigo, ser uma família movida por atos e não por atas. Vamos mais uma vez? Ser empresa agora. Ser uma empresa movida por atos e não por atas. Essa verdade eu ouvi do pastor Carlito Paz. E já ouvi tem mais de 5 anos. Mas esse ano fez sentido para mim. Tudo que cresce é movido por atos e não por atas. Igrejas não foram estabelecidas para serem arquivos, elas foram estabelecidas para serem a agência de evangelização mundial. Elas estão militando, o tempo todo, se movendo, ganhando espaço, estabelecendo conquistas
para a glória do nome do Senhor. Eu ouço todos os dias de igrejas que estão parando, porque simplesmente elas não conseguem se mover, porque elas estão pesadas, elas estão muito burocráticas. Atas é aquilo que é desenvolvido nas igrejas depois de assembleias, neste caso as batistas, as assembleias administrativas. Eu sou de um tempo que até para pintar a parede tinha que passar em assembleia. Sabiam disso? Vocês novinhos não pegaram esse tempo. Quem pegou esse tempo aqui, igual eu? Meus irmãos, para escolher uma tinta demorava 2 horas. Para descobrir quem ia pintar mais 2 horas. Começava o culto administrativo 8 horas, ia terminar 1h da tarde. E todo mundo brabo no final das contas. Todos nós gostamos daquilo que é controlável. Nós não gostamos de nos sentir levados. Nós precisamos controlar as coisas. Mas igrejas que movem por atos são movidas pelo Espírito Santo. Acredito que a igreja precise ter aquele momento burocrático, as famílias precisam ter aquele momento burocrático. Você vai falar, vamos fazer o quê? Vamos estabelecer o quê? É essa a meta? Vamos para cima? E vamos para cima. Agora vamos para os atos. Porque já foi a ata foi a visão, foi a missão, foi estabelecer os princípios, os planos. Agora vai! Temos igrejas que estão minguando em nossa associação, porque não pode deixar de cantar o cantor cristão. Que bom! Cantor cristão é uma bênção, meu irmão. Eu gosto das canções do cantor cristão. Mas se não for estilo, morada, eles não vão comunicar com essa nova geração. Quem está entendendo isso? Se não for no estilo André Valadão, que regravou um bocadinho da harpa, que tem alguns do cantor cristão, essa geração não vai cantar. A igreja precisa ser movida por atos. Em um tempo onde as pessoas decidem tudo pelo WhatsApp, meu irmão, como você vai prender a igreja 5 horas? Ei, pastores que estão vendo essa mensagem, para decidir a cor que vai pintar a igreja. Em vez de atrair a juventude, você vai expelir, porque eles são naturalmente ansiosos, eles não conseguem ficar parados muito tempo, meu irmão. Eu estou olhando cada um aqui, um balança, o outro pega o celular, por quê? Porque nós estamos numa geração assim, ó, você fica até, meu Deus, é muita informação. Tem igrejas que estão travando, porque a bateria não pode ser muito alta, porque o dó não está legal, porque o si não está direitinho, porque a mensagem não teve 3 pontos. Meu Deus, não foi de Deus, não teve 3, se pregou 4, ou pregou só 1, não pode, ué. As igrejas estão deixando de reagir porque estão vivendo muito burocráticas. Essas atas aqui é o que representa a burocracia. As EBDs não é para fazer armazéns de conhecimento, não. É para preparar e vai para o campo, meu irmão, ensinar. Não, quando chega na sala de aula, em vez de fruir a sua crítica, o professor fala assim, a pessoa fala, mais, B, C, D.
Mas às vezes há de convir são tão bons porque estão ali a vida toda, mas não dizem assim, eis-me aqui. Gostaram da Atas, mas não estão querendo ir para os Atos. Existem tantas igrejas hoje que estão trazendo transtornos, melhor, estão vivendo transtornos. Não, a gente não pode visar o crescimento, o número. É verdade, seu título, é verdade. Isso não tem que ser a máxima da nossa vida. A gente descobre que a essência é melhor do que o número. Mas o número é natural para aquilo que tem essência. Eu acho que vocês observaram a mudança. A Celinha estava conversando com ela ano passado. Eu começava a fazer a confissão de fé de manhã e terminava a noite com o batismo, não era? Eu falei, puta, muito... Deixa eu olhar aqui. Não tem nada, só diz que tem que ser mediante a pública confissão de fé. O que é isso? É um costume da igreja. Não tem nada estabelecido que tem que ser de manhã e à noite o batismo. Tem que ser a confissão de fé. Eu falei, vamos mudar isso. Devagar. Primeiro faz a de manhã, termina à noite. Na segunda, vamos fazer no batistério. Terceiro, no batistério. Na quarta, batistério. Na quinta, fizemos aonde? Ficou melhor para a secretaria? Ficou bom para vocês? Eu acho que ficou bom também para quem se batiza, não ficou? Menos tenso, porque quando chega aqui, vamos embora aqui, vamos conversar, é isso assim, 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 assim. O termo bíblico é se crer e for batizado. O que pode impedir a pessoa de não se batizar? Não crer em Jesus. Se crer em Jesus, pode batizar. Então vamos embora, vamos avançar. Quem está entendendo isso? Às vezes são coisas pequenas que mudam a caracterização e fala, ficou mais leve. Não seja movido por atas, as atas são importantes, mas elas acabam sendo um problema quando nós nos movemos apenas por elas. Não mova dentro do seu casamento só por causa das atas, ou seja, as datas especiais. Se mova por atos. Diga que você ama o seu cônjuge, dá um mimo nele, dá um mimo nela, faz carinho na cabeça, paga um açaí às vezes, um McDonald's igual a minha esposa gosta. Quer fazer a minha esposa feliz é pagar um McDonald's. Gosta do McDonald's. Ela já vai assim, eu falei, eu não tenho dinheiro não, ela faz assim, tá bom, a gente só sai. Aí quando eu falo assim, você quer lanchar, ela... Pagou por isso, ela brinca, pagou por isso. Ela fala assim, eu falei, tu quer, minha garota, tu quer, minha garota. Casamentos não podem ser movidos por atas, porque é obrigação, tem que ser movidos por atos. Filhos, façam atos de amor pelos seus pais. Os pais são duros, mas eles têm também coração mole. Quando eles são surpreendidos, eles se quebram, sabe? Fala, rapaz, superou dessa vez. Sejam movidos pelos atos. Tenha uma empresa que seja movida por atos também, não por atas. Às vezes as soluções precisam ser rápidas. Aqui na igreja eu tenho seguido muito isso. Quando preciso fazer uma coisa muito séria, eu converso com vice-presidência. Converso com a minha esposa, vou para a vice-presidência. Aí vice-presidência entendeu, gostou, eu vou para o corpo diaconal. Corpo diaconal ouviu, gostou, eu vou para o ministério dos líderes e voluntários. Porque a gente passa a ter ali uma temperatura do momento do movimento. Quem ouve conselhos evita ouvir coitado. Pode dar errado? Pode, que às vezes não dá certo. E o que a gente faz? Se levanta e faz outra coisa. E vamos embora.
Ninguém tem compromisso com o que é errado, ou o que deu errado. Não deu errado, podia ser bom, mas não foi bom, vamos embora para outra coisa. E assim vamos vivendo. Eu quero fazer isso na minha casa, na minha empresa. Comunica quem está contigo. Sente, não impõe a tua vontade não, só comunica. Sinta, vai trabalhando, sentiu que ainda não é o momento, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Chega uma hora que a coisa vai fluir naturalmente. 2. A unidade precisa ser intencional. Nada cresce sem unidade. Uma mão fora do corpo morre. Um pé fora do corpo morre. Um olho fora do corpo morre. Uma orelha que é feita de cartilagem fora do corpo, ela vai secar, vai morrer. Só tem vida no corpo. Seja intencional quanto à unidade. Trabalhe em unidade. Chame a unidade. Alinhe a unidade. Se não está tão unido, faça aquilo que é possível fazer. E há de convir que tem coisas que fogem à nossa possibilidade. Quando não dá, não dá. Mas a gente tentou. Quando não dá, não dá, mas insistimos. Mas tem coisas que simplesmente precisamos deixar ir. Mas naquilo que é possível, naquilo que dá para ser feito, façamos. Ninguém vai morrer se fizer uma coisinha que não quer fazer, mas para o bem do todo vai fazer. Ninguém morre por isso. Bom, não deveria morrer, né? A unidade precisa ser intencional. O alinhar visão, o alinhar missão, alinhar propósito, precisa ser assim intencional dentro das igrejas, precisa ser intencional nas casas. Tem tantas famílias que deixam de fazer coisas porque estão esperando o mundo perfeito, quando na verdade deveriam ir para o básico. E do básico e desenvolvendo até, quem sabe, chegar àquele ponto. Mas chegam às vezes em determinado ponto que descobrem que não é mais aquilo que queriam. Eu, na minha juventude, eu queria ter casa grande, uma mansão. Olha, as casas dos vídeos, as casas dos filmes, que casas nababescas, que coisas maravilhosas. Mas agora, chegando a essa idade, eu estou valorizando mais a praticidade. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha mãe, com a minha esposa, eu falei, Mona, eu acho que se tivesse que sair daqui para outro lugar, eu não iria para uma casa muito grande, não foi, mano? Que é difícil limpar, é difícil administrar, é difícil. Vamos para coisa que é mais fácil. Vamos trocar o nosso carro. Dá para trocar o carro? Vamos trocar. Mas dá para manter? Não, vamos passar um sufoco, então não troque o seu carro. Busque unidade nos pensamentos. E a unidade é muito alimentada pela praticidade. Coisas que demandam muito tempo, às vezes podem ser boas, mas demanda muito tempo. O tempo é precioso, às vezes é melhor abrir mão e falar assim, ó, não é para mim. Pode seguir, mas eu não consigo. Se move unidade na igreja, nos ministérios, nas pessoas que estão servindo. Ande na unidade intencional dentro da sua casa, na sua empresa, onde você tiver o que tiver que fazer, ande em unidade. A unidade, ela sim é importante. Nada cresce se não tiver unidade, não tem como o corpo ficar saudável com o braço de um lado e outro braço no outro lado. Os braços precisam estar ligados no corpo. Já repararam que no ministério de igreja, família a mesma coisa, empresa a mesma coisa, tudo que fazemos individualmente, às vezes é bom, mas eles não conseguem durar.
começa e termina rápido. Já repararam isso? Aí a gente descobre, demandei muito tempo e esforço em algo que acabou. Então não seria melhor entrar numa visão e uma missão geral e desenvolver algo que seja bom para o todo e que aponte para o futuro? Quem está entendendo isso aqui? É assim na sua casa também. Só usando um exemplo aqui. Eu quero comprar a canaleta B. Estou olhando aqui uma canaleta, por isso que eu estou usando a canaleta. Aqui na frente. Melhor, canaleta nem todos conhecem. Vamos lá. Eu quero comprar o ar-condicionado full, maravilhoso, estrutural, muito bom e tal. E a outra está falando assim, olha, eu acho que vai ter que comprar um ventilador, mas o outro um ar-condicionado, o outro no ventilador, o outro ar-condicionado, o outro ventilador. Vai comprar um do outro, eu tenho certeza. Quem tem a carteira, se não tiver o desejo da unidade, vai encarar qualquer um e vai na cabeçadagem. Aí vamos dizer, eu vou usar tempo do calor, então vou usar o ar-condicionado. Vamos dizer que quem tem a carteira e é autoritário, vai impor a vontade, vai lá e compra o ar-condicionado. Mas ele esqueceu que o ar-condicionado assim, a carga é 220. E na casa dele é só 127. Aí ele tem que chamar o eletricista. Aí quando o eletricista chega, fala, ó, dá para eu puxar daqui do relógio, mas o teu relógio não é trifásico, mas dá para fazer no bifásico. Mas olha, vai ter que comprar fio, no mínimo aí, sei lá, vamos botar 5 milímetros, mais grosso, para não superaquecer. Não, tá bom, vamos lá, você compra. Aí quando ele começa a puxar, ele descobre algo, que na sua casa, todos os fios são rígidos e não tem separação. Então quando eu botar o ar-condicionado, vai dar uma pancada no seu relógio e vai apagar tudo quando ligar o bicho. Aí você descobre que vai ter que trocar a fiação toda da casa e botar um quadro elétrico lá para fazer divisão. O ar-condicionado quer ser uma bênção. Entenderam agora? Às vezes a intenção é boa, o caminho é bom, mas a aplicação não é para o momento. O desejo é válido, a aplicação é boa, a coisa é válida, mas não é para o momento. Tantas casas estão entrando em choque por causa disso. Quando a individualidade chega na família, não traz vida, traz morte. Quando a individualidade chega nas empresas, não traz vida, traz morte. Quando a individualidade entra na igreja, não traz vida, traz morte. Não, eu tenho que fazer porque tem que ser desse jeito. Calma, uma igreja tem várias engrenagens, não acha que a sua engrenagem é a melhor. Acredite, não vale a pena fazer isoladamente, porque você depende de todas as outras engrenagens. Se você não ouvir, vai acontecer isso. O quê? Você vai se sentir não entendido. Você vai se sentir desprezado. Olha só o que eu estou falando. E no final você vai botar a culpa na igreja, dizendo assim, ninguém me entendeu. Me desprezaram. É uma coisa boa. É uma coisa válida. Mas não houve harmonia, não houve unidade. Tantas coisas como esposo, já pensei em fazer e desistir porque não houve unidade entre eu e minha esposa. É a mesma coisa ela comigo. Ela pensou em fazer e não houve unidade, então não vamos fazer. Quantas coisas aqui na igreja mesmo, pastor não pode tudo. Quantas coisas que eu já pensei em fazer, mas não houve unidade, eu retrocedi, porque o que importa é a unidade. 3 e último. Essa palavra eu inventei, eu procurei, não achei como se escreve, então eu só vou falar e vou continuar procurando para descobrir como escreve essa palavra. E procurei, não, achei significado, mas eu tenho significado para mim. Igregize-se. Igregize-se.
como não tem significado, eu vou dar agora. Igrejice tem a ver com o conceito de estar unido a um corpo, estar caminhando, estar congregando, estar servindo, estar ali, como pertencente àquela realidade, não apenas fazendo parte. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, eu faço parte, se faz parte, amanhã não pode fazer. Estou errado? Mas quando a pessoa fala assim, eu pertenço, meu irmão, ele pode mudar para o Japão, ele continua ali. Eu pertenço à minha família. Não, eu faço parte da minha família. Na maioria das vezes são aquelas pessoas que dizem, olha só, eu tenho família, mas não quero saber de ninguém, não ligo para ninguém porque ninguém me liga, eu não vou ficar atrás de ninguém porque é isso mesmo, e acabou. Igrejice-se. Seja intencional nessa entrega, nesse ato de estar unido, de estar congregando, de pertencer. O Ferraz veio lá de São José dos Campos muito com família para pertencer, pastor, vou botar aqui família para pertencer. Falei, para com isso, vai arranjar problema. Mas eu gosto disso, sabe? Eu acredito no senso do pertencimento. Igrejice-se, então, é a única forma da igreja crescer. É uma das principais formas da igreja crescer. É uma das principais formas, eu poderia colocar aqui, familiarize-se da sua família crescer. Não seja aquele casal que é casado só porque assinou diante do juiz. Tem gente que assina o papel diante do juiz, mas ainda não se tornou uma só carne. Seja uma só carne. Uma ata, uma certidão, não faz um casamento abençoado, mas o familiarizar-se faz. Que o familiarizar-se, o igrejar-se, é um chamado para não fazermos parte, mas para pertencermos àquela realidade. Por isso, igrejize-se, você pode falar comigo? Igrejize-se! Tenha isso em seu coração. Concluo dessa forma, porque se nós nos igrejarmos, nós entenderemos algo. Os pequenos têm valor, e eles vão ser tratados com dignidade e amor. Os juniores têm valor, eles vão ser tratados com dignidade e amor. Adolescentes, a mesma coisa, os jovens, a mesma coisa, os homens, a mesma coisa, as mulheres, a mesma coisa, as famílias, ministérios da família, vamos descobrir também os novos líderes mais tarde, eles também, a família vai ser tratada em amor, a terceira idade é tratada em amor, todas as pessoas com cores diferentes, com estados econômicos diferentes, com condições físicas diferentes, mas todos eles serão tratados em amor. Todos, porque eles pertencem. Eles não podem falar o português correto, mas eles pertencem, eles são da família. Ele pode ser muito culto, olha, fala um português maravilhoso, ele pertence porque é da família. Ele pode não ter dinheiro, ele pertence porque é da família. Ele pode ser um ricaço, mas ele pertence porque é da família. Ele pode ter dificuldades na cultura, ele pertence porque é da família. Ele pode não ter dificuldades na cultura, ele pertence porque é da família. Ele pode ter todos os membros saudáveis do corpo, ele pertence porque é da família. Ele pode ter alguma dificuldade ou não ter membros do seu corpo, todos os membros, ele pertence porque é da família. Ei, todos pertencem porque são da família. Todos. E a atenção é todos. Alguém está rindo aí? Tomou susto. Sorriso bonito, né? Sorriso de bebê.
pertence porque são da família. Por isso que como igreja, meus irmãos, a gente precisa olhar o todo. Como família, nós precisamos olhar o todo. Como empreendedores ou como empregados, precisamos olhar o todo. Jardim Meriti continuará crescendo. Nós estamos olhando todo. Mas esse crescimento não é porque estamos olhando, nós só estamos olhando porque a misericórdia e bondade do Senhor estão sendo derramadas e os nossos olhos estão sendo abertos para entender o todo. Mas tudo isso passa por você, você é membro, você é discípulo. Termino dessa forma. Todo mundo cresce quando há ajuste e unidade de todas as juntas, ou seja, na medida em que cada parte realiza a sua função. Famílias saudáveis crescem quando cada um desenvolve a sua função. Eu estava ouvindo de uma feminista, eu preciso terminar, mas é bom ouvir isso. Uma ex-feminista que dizia, às vezes, eu quando era feminista, eu entendia que eu tinha que tomar a decisão de ir lá no rapaz. Eu entendia que eu que tinha que tomar a frente. Mas depois de um tempo eu deixei de ser feminista, eu deixei a adolescência, a juventude. Eu comecei a crescer e entendi algumas coisas. Ela falou, a coisa melhor da vida é quando você se interessa por alguém. Olha, as meninas vão entender isso. Eu achei maravilhoso o exemplo dela. Ela pegou assim e botou assim, quando você larga o lenço, e depois daqueles olhares ali, você vê qual o homem que vai lá e pegar o lenço para te devolver. O que ela está dizendo é, a mulher pode saber o que quer, mas ela precisa encontrar um homem que tenha atitude, seja de atos e não de atas. Jogou o lenço, espera para ver qual vai ser a reação. Tem homens que falam assim, pega você, mulher! Coisa! Mas tem outros que vão lá e... Mas ele é banguelo, não tem problema, mas tem atitude. Você vai ver que às vezes é melhor beijar a boca banguela do que cheia de dente. Oh, que coisa! Oh. Coisa! Ai, meu pai! Ela terminou perfeitamente, Ferraz, os meninos, vou deixar vocês conduzirem, mas o corpo cresce quando cada um... Oi, meu irmão. Vocês não podem ter uma igreja enorme, igual Ferraz, vocês não estão numa church da vida, mas aqui tem café de graça, aqui tem comida de graça, meu irmão, tem sorriso também na hora da pregação, aleluia. Igrejice-se. Nós somos os melhores, mas somos família, é isso que importa. O corpo cresce quando cada um desenvolve a sua função. No casamento é assim, na empresa é assim, na igreja é assim também. Quando cada um desenvolve a sua função. Eu vou orar terminando, eles vão continuar no louvor e a gente vai dividir em classes. Espero que essas 3 mensagens tenham esclarecido muitas coisas para vocês. Em março nós voltaremos com uma outra série que é sobre intimidade. Vamos esperar passar carnaval, de camp. Então foi de propósito. Março a gente vai começar a bater muito forte no tema. Para que a gente precisa inculcar para viver isso. Mas entender o que é ser igreja. Igreja, às vezes, é essa, não, vamos ali orar. Não é só isso. A igreja precisa ter a visão do todo. Precisa ser movida pelo Espírito Santo, por atos. Mas não pode deixar de ter respaldos. As atas são importantes. A igreja só não pode ser movida pelas atas. Mas as atas são importantes. Elas só não podem se basear no movimento por elas. Toda igreja correta tem lá as atas. Direitinho, organizada. Isso mostra organização.
Mas a igreja é muito mais do que atas. Igreja é atos. Pai, obrigado por essa manhã abençoada. Obrigado por essas dezenas de pessoas que estão aqui, Senhor. Que estão aqui na parte de baixo, que estão na galeria. Obrigado por cada um que está servindo nessa manhã. Obrigado pela consagração, pela manhã. Obrigado por esse culto. O culto é para o Senhor, ele não é para agradar o coração do homem. Mas quando estamos cultuando a Ti, Senhor, nosso coração se alegra tanto, se alegra tanto. É bom cultuar a Ti como igreja, em uma igreja local. É bom estar igrejado. É bom ter os nossos irmãos ao nosso lado. É bom ver o fruir da nova geração. É bom ver e perceber a maturidade dos experientes na fé. Obrigado, Senhor, porque aqui em Jardim Meriti temos aprendido a honrar a unção do novo e a respeitar a experiência do maduro. Obrigado, Senhor, pelos ministérios desta casa, maternal, os kids, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, os ministérios da família, a terceira idade. Obrigado pela sonoplastia, comunicação, obrigado pelo ministério que serve na diaconia, obrigado por aqueles que se disponibilizam na portaria, obrigado por aqueles que vão zelando quanto à limpeza desta casa, obrigado, Senhor, pela administração desta casa, obrigado, Senhor, pela parte do esporte, o jiu-jitsu, que é um campo missionário para esta casa de oração. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas estarem se achegando. Temos demandas altas, que parece que nós não iremos alcançar pela força dos nossos braços, mas acreditamos que estando no Teu coração, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Acreditamos que estando no centro da Tua vontade, veremos um milagre acontecendo. Ei, se prepara, meu irmão, minha irmã. Tem coisas que vão começar a acontecer que serão incríveis. Quando há o ajuste, o crescimento ele é natural. Na sua casa aqui você vive um crescimento 100 por 1. Mamãe e papai, que você tenha alegria nos seus filhos que você ainda não teve até os dias de hoje. Antes de descer esse chão, você vai ver, no nome de Jesus, a restauração da sua casa. Ei, comerciante, se prepare para o crescimento, porque ele chegará. Empreendedor, se prepare para o crescimento, porque ele está vindo. Não tardará. Prepare, produza, porque ele chegará. Não é pelo muito, meu Deus, aleluia, não é pelo muito trabalhar, é pela bênção liberada. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não tem a ver somente com planejamento, tem a ver com o tempo de Deus. Tem a ver com o tempo de Deus. Por isso, frua nesse tempo chamado 2023. As coisas vão se encaixar. Não traga sobre si preocupações maiores do que você possa suportar. Não leve sobre você preocupações maiores do que você possa suportar. Deixe um legado e não uma herança. Cremos, Senhor, em tudo que estás mostrando para esta casa de oração. Oramos por toda essa localidade chamada Jardim Meriti. São 97 ruas, fora os becos. Nós te pedimos, nos permita ter uma casa de Jardim Meriti em cada uma dessas ruas, Senhor. Que semanalmente possamos pregar o Teu Evangelho.
Quebra, Senhor, as barreiras espirituais para isso. Se estiver no teu coração, conceda-nos esse culto da tarde para alcançar esse nicho de pessoas. Se tiver em teu coração, Senhor, nos traga capacitação e levante pessoas que estejam queimando, desejosas por aprender a lidar com aqueles da acessibilidade, daqueles que têm algo que precisa de maior atenção na vida deles. Nós queremos alcançar todas as crianças em condições especiais, adultos em condições especiais. Nos permita, Senhor, viver este crescimento, sermos uma igreja saudável, alcançar esses. Pedimos, e terminando essa oração, pelo Gemeta Camp. Quantos estarão lá naquele lugar, Senhor? Como dizem os antigos, eu aprendi isso, ouvindo tantos teólogos hoje dizem, isso é bobeira, mas, Senhor, entenda, eu sei que Tu entendes a sinceridade do nosso coração. Pedimos, mande os Teus anjos com as vassouras de fogo naquele lugar, limpando tudo aquilo que não procede do Senhor. Nós iremos lá ao decorrer da semana preparar um ambiente humanamente, mas, Senhor, muda aquele ambiente espiritual, isso só o Senhor pode fazer. Cobra aquele lugar, Senhor, com um manto de glória, que os sítios em volta possam receber, Senhor, um toque especial. Muda as vidas que estarão lá, que a vida delas nunca mais sejam as mesmas, que possamos ter um nível de conversão absurdo naquele lugar, que tenhamos um nível de ativação profética absurda naquele lugar, que ao saírem daquele lugar eles voltem para servir com mais força, com mais graça, no nome de Jesus. Seja com aqueles que vão para o encontro com Deus, aqueles que estão com mais fome, com mais sede e querem investir esse momento na vida deles, que eles possam ser abençoados e quando voltarem, que sejam abençoados também para esta casa de oração. Senhor, ajude a coordenação desse encontro com Deus, fortalece os braços dos Teus filhos e que tudo possa fluir para a glória do Teu nome. Pedimos pela semana da oração, que todos que irão assomar este púlpito pregar, sejam, como diz a palavra, boca de Deus neste lugar. Que os ministérios de cânticos possam fluir no Teu Espírito Santo e que possamos ver coisas sobrenaturais acontecendo aqui. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Oramos assim no nome de Jesus. Estamos divididos em classes. Deus abençoe.